Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as gestações, as gestantes, como cuidar dessa mulher nessa fase tão importante da vida dela, tão sonhada, tão pensada, né, planejada. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? A gente sempre tem essa dúvida, porque gestante é uma coisa muito sublime, né? Então ela tá gerando um ser ali dentro dela e é nesse momento a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, seja nos tratamentos estéticos ou também nas dores. E eu quero começar falando primeiro que o que acontece de ter tanta contraindicação em gestante é porque não se tem estudos. Ninguém vai ficar fazendo teste com gestante nessa fase em que ela tá gerando uma outra vida. Então é algo muito arriscado, então não é feito tanto estudos assim como a gente gostaria. Lógico que isso é uma coisa comum, então a gente sempre peca na gestante pelo excesso de zelo e não necessariamente porque tem essa contraindicação. A gente, na verdade, tem coisas que a gente sabe que são contraindicadas, mas tem coisas que a gente não sabe, a gente desconhece essa contraindicação realmente pela falta de estudo, pela falta de materiais, né? Para a gente poder firmar cientificamente, ter um apoio ali, um suporte de saber que tá tudo bem, que não vai acontecer nada. Mas enfim, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Primeiro, eu quero dizer que a gente sempre começa a cuidar dessa gestante a partir da 12ª semana de gestação. Então, o médico só vai autorizar a sua paciente ir até você a partir da 12ª semana. Então, o primeiro trimestre já passou. O risco maior de acontecer um sangramento, de ter uma perda, um descolamento dessa placenta já foi. Então, é mais tranquilo nesse momento, a partir da 12ª semana, da gente trabalhar com essa paciente. Já digo de antemão, eu não atendo gestantes sem autorização do médico, autorização por escrito desse médico, ou um e-mail desse médico autorizando que essa paciente receba o tratamento que ela veio buscar comigo, tá? Então a gente sempre pensa nessa fase, a gente não, né? A gestante, ela sempre se preocupa. Nossa, pensando agora na estética, a flacidez, né? A gente sabe que vai ter flacidez muscular, vai ter flacidez de pele. A questão da acne é muito comum, esse primeiro trimestre, a pele da gestante ficar mais oleosa, então ela apresenta acne, também pelas questões hormonais, então essa região de acne é complicado nesses primeiros meses, tem algumas coisas que podem ser feitas, outras não. E depois essa pele tende a voltar ao normal ou até mesmo ficar ressecada. São raros os casos que essa paciente fica com a pele oleosa até o final da gestação, tá? Então, uma das coisas que a gente pode tratar é essa oleosidade da pele da paciente. Então, tem cosméticos que eu posso utilizar com segurança, tem aparelhos que eu também posso utilizar, mas é sempre muito importante a gente estar sempre alinhado. A mamãe, a futura mamãe, nós com o nosso trabalho, né, nós terapeutas, e o GO, o obstetra, né, o ginecologista obstetra dela, pra gente sempre falar todo mundo a mesma língua, não ter risco, não ter problemas, tá? O que a gente tem que evitar pensando em acne nesse momento? Evitar alimentos muito gordurosos, isso vai ajudar. Atitudes como lavar o rosto com o sabonete adequado, que a gente vai indicar, secar com papel toalha, isso vai evitar a proliferação dessas bactérias, porque essa acne que dá, gente, não é uma acne comum, aquelas espinhas internas mesmo, então isso se torna dolorido, isso causa dor. Então, além de abalar o psicológico dessa gestante, tem a questão da dor também, que é significativa. Então, instruir essa paciente a sempre secar o rosto com leves batidinhas e sempre com papel toalha. Pode ser aquele papel toalha que a gente usa na cozinha mesmo, tá? Então, isso é uma coisa muito simples e que dá para fazer. E outra coisa, a gente não pode indicar nada para essa paciente que seja queratolítico. Então, ácidos que são queratolíticos, por exemplo, ácido salicílico, a gente não indica, tá? Porque essa pele já tá sensível, sensibilizada, então não é legal. Ácido glicólico é muito bem-vindo, vai ajudar a controlar.
essa oleosidade, e até 10% é uma formulação muito segura. Então a gente tem aí sabonetes com ácido glicólico a 10% que essa paciente pode estar utilizando em casa. Niacinamida, que ele também vai ajudar a controlar e também vai evitar essas manchas pós-inflamatórias, porque além da acne, vamos pensar que essa gestante vai ficar fuçando, mexendo, tentando tirar. Isso vai causar uma mancha pós-inflamatória que depois a gente vai ter que tratar. Então eu posso usar despigmentantes, alguns despigmentantes seguramente, tá? Niacinamida é um deles, lembrando que porcentagens, né, são sempre baixas, tranquilas, nada de usar uma porcentagem alta aí, tá bom? Então, ácido glicólico, niacinamida, o ácido cógico é um despigmentante tranquilo que dá para ser usado também em gestante, né? Com uma concentração tranquila dá para usar. Eu realmente evito os queratolíticos, tá? Posso utilizar depois desses 3 meses, ou se essa mamãe não apresentou acne, mas pelo contrário apresentou essa pele ressecada, seca, faltando hidratação, eu posso apostar no ácido hialurônico, que a gente já tem na nossa composição corporal. Então, ele não tem contraindicação. Apesar do nome ser ácido, gente, não tem nada a ver com esse ácido de peeling que a gente pensa, não. Ácido hialurônico é um ácido extremamente hidratante. Então, essa gestante pode estar utilizando tranquilamente, tá? Vitamina C também ela pode estar utilizando. Então, eu já fazia uso de vitamina C, posso continuar? Sim, pode continuar, não tem nenhum problema. E até vai ajudar a evitar o melasma, porque ele é um antioxidante, então ele oxida antes da minha pele oxidar, tá? Nós já vamos falar também sobre o melasma. Então, só evite cosméticos queratolíticos e sempre toma muito cuidado com as bases, né? Por que às vezes a gente vê um ácido, uma vitamina C, por exemplo, carésima e a outra super barato? O que acontece? Por que aquela baratinha o que é? Ela é ruim? Ela é boa? A outra é tão cara? A diferença de preço é tão grande? O que é a diferença entre elas? Primeira, a concentração de vitamina C. E segunda, a forma que essa vitamina C se apresenta. Então, tem algumas formulações que a pele não vai conseguir absorver. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não só a gestante, nós, nos cuidados com a pele mesmo, a base que é feito isso. Então, gestantes, mulheres, cuidado com bases minerais. O mineral, ele não consegue permear dentro da sua pele, ele não entra, ele só causa um tamponamento, é uma falsa hidratação. Então, quando eu utilizo um óleo mineral, por exemplo, ele vai me dar uma falsa hidratação, ele não está hidratando, ele só está tamponando lá o buraquinho do ósteo para não deixar minha pele perder essa hidratação para o meio externo. Então, ele mantém a hidratação, mas ele não hidrata. Tá? Pensando aí no melasma, o que causa o melasma na gestação? Primeiro de tudo, essa questão dessa mudança hormonal muito grande, que a gente tem esses picos hormonais, essa mudança, um descarrego de hormônio mesmo, né? E também, gente, pela a nossa circulação. A gente dobra a quantidade de sangue do nosso corpo para preparar esse bebezinho aí que está sendo formado. E o fato de eu aumentar minha circulação, o fato de eu aquecer o meu sistema interno, pode causar manchas. Porque o melanócito, ele é ativado, ele não sabe por quê. Pode ser pela luz aqui do meu ring light, pela tela azul aqui do meu celular, mas pode ser, por exemplo, de um aquecimento interno eu causar esse melasma, tá? Então, é mais uma coisa que a gestante tem que tomar cuidado, é essa questão. E principalmente no caso de melasma é a prevenção. Quanto mais eu prevenir, melhor, porque depois que esse melasma se instala, é difícil de tratar. O melasma não some, o melasma não tem cura. A gente faz um controle do melasma. Eu tenho melasma nos dois lados e eu controlo esse melasma. Ele não some, ele não vai acabar, tá? Então, tomar bastante cuidado para evitar que esse melasma se forme. E como que eu faço isso? Protetor solar. Então, eu tenho que passar e principalmente, presta atenção no que eu vou falar. Não adianta passar protetor solar de manhã e achar que você vai chegar lá até 6 horas da tarde
com a pele ok, tá? Já passei protetor. Não, ele tem que ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas. E usar preferencialmente gestantes protetor solar físico, não químico, né? É lógico que ele vai ter algumas coisas químicas, mas o físico não vai permear para sua pele, ele só vai criar uma barreira. Então o risco é praticamente zero, e de preferência com cor. E como que eu vou reaplicar? Nossa, se eu passar um protetor com cor, eu vou passar por cima de novo, eu não vou lavar o rosto, vai virar uma meleca isso aqui, vai ficar um horror. Gente, existe protetor solar em pó. Então você reaplica dando batidinhas com o protetor solar em pó. Então ele é muito tranquilo de ser usado. Qualquer farmácia tem, tá? Se o seu dermatologista acha que é melhor manipular um protetor físico, líquido para você usar, fique à vontade. Mas hoje tem muitas marcas boas aí no mercado, com variações de preços infinitas, né? Então o protetor solar é o maior aliado em relação ao melasma. E principalmente reaplicar, ter esse cuidado de reaplicar o protetor, senão passar uma vez só também não vai adiantar, tá? Porque é importante a gestante tomar o sol, né? Mas esse sol não precisa ser no rosto, eu posso tomar um sol nas pernas, fazer uma caminhada, deixar os braços expostos, de preferência a hora que o sol também não está tão quente. E quanto à flacidez, eu vou ter flacidez muscular, eu vou ter flacidez de pele, eu vou ter diástase, bem provavelmente. Gente, quem tem tendência à flacidez de pele, a família já é mais flácida, a mãe teve, isso aí é uma coisa muito genética, tá? Infelizmente, isso pode acontecer, não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é já iniciar uma atividade física, manter essa atividade física durante toda a gestação. Então, antigamente a gente falava, ai, ficou grávida, hidroginástica, vai fazer hidroginástica, é a única coisa que grávida pode. Não, grávida pode fazer várias outras coisas, não necessariamente hidroginástica. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou fazer hidroginástica, molho o cabelo, tem que ficar lavando o cabelo, ah, dá um trabalho e tal. Não precisa. A minha primeira gestação eu fiz hidroginástica bonitinho, lá 3 vezes por semana. A segunda gestação eu fazia já um treinamento funcional e eu continuei diariamente. Fazia peso, fazia agachamento. Se você está saudável, sua gestação é tranquila, não tem risco. Não se preocupe que não vai ter risco nenhum. É lógico, gente, isso aí, tudo que eu tô dizendo, você não vai falar, eu tô grávida, mas a Andressa falou que eu posso fazer musculação, eu vou entrar na academia amanhã. Não, isso você vai alinhar com o seu ginecologista, o seu obstetra que vai definir, olha, pra você, porque você tem que saber se a sua pressão tá boa, como estão os seus exames laboratoriais. Então, é uma junção de tudo. E juntamente com ele, vocês vão definir o que é melhor para você, tá? O que é melhor para essa gestante. Então, não é porque deu certo para um que dá certo para todos. Mas eu só estou abrindo um leque dizendo que a gente tem opção. Então, a prevenção nesse caso ainda é a melhor resposta, tá? Então, lembrando que a gestante não precisa fazer só hidroginástica. Tem várias outras coisas que ela pode fazer. Tá? Então a flacidez de pele vai acontecer porque é um estiramento muito grande, e a flacidez muscular também, só que isso volta, calma gente, são só 9 meses, isso passa, vive esse momento sublime, pensa aí nesse bebezinho que está se formando, que é muito mais importante, né? E estrias, nossa, eu acho que a estria é o que a gente mais se preocupa, a questão falou de gestante, estria. A estria, bem como a flacidez, bem como o melasma, ele sempre já vai ter uma ligação com a genética, tá? Então, se você tem uma genética, sua mãe, sua tia, ou por parte de mãe, ou por parte de pai, indiferente, que tenha, ou você teve lá na adolescência, no estirão de crescimento, teve estrias, o risco de você apresentar é maior. Então, prevenção durante toda a gestação. Umectar bastante essa pele. E muito mais importante do que hidratar externamente, é hidratar internamente. Então, tomar bastante líquido, bastante água para ajudar aí na umectação de dentro para fora, na hidratação interna. E por fora, você também vai estar hidratando com os cosméticos específicos, tá? Então, dê preferência para tudo que tenha uma base mais natural possível. Por exemplo, evite, como eu já disse, o óleo mineral.
o óleo mineral aqui é um vilão. Ele só tampona, ele não hidrata. Parabeno, gente, hoje é difícil a gente pegar um cosmético, um creme que não tenha na composição parabeno, porque o parabeno é um conservante. Só que ele é extremamente irritante, então pode dar uma alergia na gestante. Ah, mas eu sempre usei e nunca me deu alergia, mas você está num período que os seus hormônios estão em picos e isso pode acontecer. Então evite, dê preferência para coisas mais naturais. Uma excelente indicação é o óleo de semente de uva, o óleo vegetal, 100% vegetal, 100% natural de semente de uva. Ele é antioxidante, então você pode usar até mesmo na face, não só no corpo. Lembrando que os locais que a gente mais vai trabalhar para prevenção de estria são as mamas, abdômen, os flancos, culote interno de coxa. As mamas, tomar cuidado e não passar sobre o mamilo, porque nesse momento eu quero que a pele do mamilo fique mais grossa, mais resistente, porque depois esse bebê vai mamar, né? Vou fazer a amamentação. E nessa amamentação pode ocorrer rachaduras, né, no bico. Então, a gente evita ao máximo passar cosméticos sobre o mamilo. E as estrias? Ah, mas no final da gestação não teve jeito, estourou estria, o que eu posso fazer? Esperar. Esse bebê nasceu, em geral, já na amamentação, já logo após o primeiro mês, os médicos já costumam deixar com que se faça tratamentos, né? Cada caso vai ser analisado individualmente, mas em geral, eles já deixam iniciar o tratamento para estria. E aí a gente tem uma gama de coisas que pode ser usada, desde ácido tópico, que não vai entrar, né? Tem alguns que não vai cair na corrente sanguínea. Tem laser fracionado de CO2, tem muita coisa que pode ser feita. E quanto antes a gente iniciar o tratamento das estrias, melhor vai ser o resultado, porque essas estrias estão vermelhas, rubros, né? Então, aquela cor avermelhada significa que elas estão no início. É lógico que já tem algumas que já aparecem branca, mas em gestante, em geral, primeiro ela vem rubra e depois ela vai ficar branca. E nesse caso, a ventosa terapia é muito legal. Eu posso entrar com o aparelho de endermo ou com a ventosa de acrílico mesmo, trabalhando aquela região e trabalhando já cosméticos que podem ser associados aí nesse caso. Então, aqui, nesse momento, eu tenho uma gama imensa de tratamento, tá? Outra coisa que costuma alterar muito na gestante são os pelos. Aumenta muito a quantidade de pelo no corpo. E o que pode ser feito? Durante a gestação, somente a depilação mecânica, seja com cera ou com gilete. Sempre tomar cuidado, questão do limiar de dor da paciente. Cada um tem um limiar de dor e tem gestantes que durante esse período aumenta esse limiar de dor e não suporta a dor tão facilmente como suportava antes. Então, lembrando que a dor pode acarretar numa contração uterina. Outra coisa que pode acontecer também é inflamar a região. Então, qualquer uma dessas coisas que eu falei, seja acne, melasma, flacidez, estria, os pelos encravarem, inflamarem, qual é o problema disso tudo? É o que eu posso fazer para apagar esse fogo, né? O que eu posso fazer para melhorar, controlar essa resposta. Essa é a questão. Por exemplo, posso ficar dando antibiótico para gestante, né? Nós, como terapeuta, nem podemos indicar. Mas por que evita se fazer tanta coisa nesse momento? Por isso. Porque se acontecer, eu vou ter que entrar com medicamento. E esse medicamento não pode fazer alguma coisa nesse bebê? Entendeu? Esse medicamento não pode ser contraindicado na gestação? Então é isso que eu tenho que pensar. Eu vou tacar o fogo e vou apagar isso como? E se der uma reação, se tudo correr bem, fez a depilação, não deu foliculite, não inflamou, não encravou, ótimo. E se vira um abscesso? Então essa é a questão das contraindicações, tá? Então é até onde eu posso ir e o que eu posso fazer para reverter isso. O reverter vai dar algum problema no bebê? Na formação desse bebê? Então é isso que a gente tem que pôr um pouquinho a cabeça aí para pensar, tá?
Questão de dor, vamos falar um pouquinho sobre dor. Gestante tem muita dor na parte da lombar, nas pernas e nos pés. As pernas e os pés se dá muito devido ao inchaço, né? Esse edema que dá na gestação. Então, se o médico permitir, ele costuma já geralmente indicar uma meia de compressão para facilitar, para evitar esse edema e facilitar esse retorno venoso. Então, isso já ajuda. Mas uma coisa excelente nessa sensação de peso, nessa queimação na sola do pé, aquele pezinho que parece um pãozinho na gestação, a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática é muito bem-vinda na gestação, é muito indicada na gestação. Então, a partir da 12ª semana, ela é indicada muito na gestação. E a massagem que a gente mais faz em gestante é a drenagem linfática. Mas pode ocorrer também dessa paciente apresentar dor, né? E essa dor costuma ser geralmente na lombar. Aí aqui na lombar eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque eu tenho pontos de acupuntura que pode estimular a contração uterina. Pensa que o útero tá ali naquela região, né? Então é uma região que eu tenho que trabalhar mais suave. E o que eu faço para melhorar? Se então a dor é ali, eu não posso trabalhar. Eu trabalho áreas adjacentes. Eu trabalho região de pernas, pensando em alongamento de isquiotibiais. Eu trabalho costas, torácica, pensando em paravertebral, né? Pensar nas musculaturas que estão ali em volta e que eu posso relaxar e trazer sangue, consequentemente irrigar essa região. Então nem tudo está perdido, tem bastante coisa que pode ser feito. Eu posso deslizar ventosa no paravertebral sem chegar lá na lombar, com muito cuidado, tá? Então tem uma série de coisas que eu posso fazer, tomando os devidos cuidados, não vai ter problema, tá bom? Pensa sempre assim, ó, que isso é um período, é uma época que pra gestante parece que não acaba nunca, né? Nossa, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse peso nas pernas, essa barriga, não tô mais aguentando. E quem vê de fora vê que não, que os 9 meses passam super rápidos. Então pensa que isso é uma coisa temporária e que é para um bem maior, que é para o seu filho que tá ali sendo gerado, tá? Então, tanto a mamãe que tá ali gerando aquele bebê, como nós terapeutas que vamos estar ali dando um suporte, dando um auxílio, a gente tem que tomar muito cuidado com essa gestante. É um período muito interessante da vida dela. Então, saber ouvir, né? Às vezes o que ela precisa é falar, saber entender da dor dela, seja dor física, seja dor mental. Se não é pra mim, ela veio, ela começou a reclamar, fala muito, tal, eu tô vendo que essa gestante tá mais depressiva, encaminha para um colega psicólogo, né, ou para um psiquiatra. A partir do momento que eu sei que aquilo não é pra mim, como eu posso ajudar a paciente? Encaminhando ela para um outro profissional. Isso é importante, a gente saber ouvir, né? Pensar nesse paciente como um todo, que tem um serzinho formando, mas ela é uma pessoa. Ela é o forninho dela, então ela existe. E para você, mamãe, não se preocupa tanto, depois tem muita coisa que pode ser feito. Então a palavra de ordem nesse momento é prevenção. Evitar ganho de peso em excesso, tomar bastante água, hidratar bastante essa pele e muito protetor solar. Espero que tenham gostado. Até mais!